Vamos ir. Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan e hoje estamos com o nosso queridíssimo amigo Dr. Yuri Maria, do Apostolado São Lucas, para fazer uma aula sobre a Semana Santa. Vai ser uma aulinha bem legal para darmos aqui algumas informações do porquê que esse assunto é importante para o católico, o que aconteceu na igreja, o que precedeu a Revolução Litúrgica do Vaticano II. Então, já quero passar a palavra aqui para o Dr. Yuri Maria. Dr. Yuri, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela aula. Pode se apresentar brevemente, todo mundo aqui já te conhece e dar seguimento aí. Salve Maria, boa noite a todo mundo, boa noite a todo o povo católico. Começar essa aula aí importante, porque está chegando a Semana Santa, a gente está em Quaresma, e é um assunto que as pessoas têm que entender com mais profundidade. E principalmente quando você lê os livros do Padre Secada, por que ele fala tanto dessa Semana Santa, por que ele fala que ali que começou mesmo as coisas, o ecumenismo, né, e tudo mais. E aqui a gente vai tentar aprofundar um pouco esse tema. É um tema que eu tentei, a pedido do Matheus, deixar o mais rápido possível, vou tentar dar um resumo, um caminho, e eu penso que daqui a algum tempo, estou tentando escrever um livro, estou terminando aí, era um artigo, aí do artigo ficou muitas páginas, aí a gente foi colocando informação, viu que vai dar um livro sobre esse tema, e se Deus quiser a gente consegue lançar ele aí ainda na Semana Santa. Anúncio inédito, hein? Inédito, só na restauração que a gente escuta essa aí, hein? Salve Maria, boa. Vamos colocar aqui já o slide. Quer dar início, doutor? Então, por mim, pode ser. Pode começar. Vamos. O slide foi bem simples, foi feito ontem, né? Eu fiz aí na correria, peço perdão também qualquer coisa. Então, a Semana Santa Reformada de 1955, este é o principal tema, né? Porque ele veio através de um decreto da Máxima Redemptionis Nostri de 1955. Esse decreto foi feito pela Congregação de Ritos, foi solto ali. Nesse ano não foi celebrada a Semana Santa, então ela só foi celebrada, a princípio, em teoria, anos 56, 57, 58, ali no reinado de Pio XII. Foi só 3 anos, então, os 3 anos finais. Esse decreto foi assinado pelo cardeal Cicognani, que era o prefeito da Sagrada Congregação naquela época, e pelo cardeal Carinti, que era secretário da Sagrada Congregação. Esse decreto, ele é inspirado num anterior, de 1951, que era o Ordo Sabbat Sancti, que visava pôr o sábado santo, a vigília pascual para a noite, né? Levar para a noite. A gente celebra a partir do meio-dia, faz a missa, acabou meio-dia, acabou, é Páscoa. Mas esse daí passou para a noite, e era um decreto facultativo. Os bispos, se quisessem fazer, poderiam fazer e tudo mais. E o de 1955 foi um decreto geral. Esse de 51 foi assinado na época pelo cardeal Micara, que era o prefeito na época, e pelo Carinti também, que era o secretário. Aí é um decreto geral e diferença de um decreto facultativo. Um decreto geral é para toda igreja, é obrigatório para toda igreja, e o facultativo cada bispo faz. O que a gente tem que ver é que muitas pessoas falam que o último decreto de litúrgico da igreja foi de 1955, mas isso é mentira. O último decreto geral sobre um papa válido, que para a gente é o Pio XII, foi o de Musica Sacra et Sacra Liturgia, de 1958. Esse sim foi o último decreto sobre Pio XII, que esse decreto ninguém segue. Esse decreto é puro modernismo e ninguém segue mesmo. É uma coisa interessante de se falar também. Por que você não segue de 55, mas segue de 58? Pode falar. Doutor Yuri, uma pergunta. Esse de 58 foi assinado por Pio XII ou foi pela congregação também? Também pela congregação, foi semelhante ao de 55, foi o cardeal Cicognani, que assinou junto com o Carinti também. Foram eles, e foi pela mesma comissão criada para fazer essas mudanças aí, que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa situação. Beleza. E o que acontece? A Semana Santa é a coisa mais especial da igreja. É a liturgia da liturgia, a coisa que a igreja cuida com carinho. É a lex orandi, a lex credendi da igreja mesmo, é a Semana Santa. É uma coisa que foi com todo o trabalho de séculos e séculos e séculos. E se você consegue mudar a Semana Santa, que é a liturgia mais especial, principalmente o Sábado Santo e a Sexta-feira Santa, que são os principais, a Páscoa, o Domingo de Páscoa, são os 3 principais dias de liturgia do católico, da liturgia é o maior de todas. Se você consegue mudar isso, o que é mudar as outras, né, os outros dias? O que é a missa de Paulo VI?
se você conseguiu mudar a Semana Santa Católica. Entendeu? Isso é uma coisa importantíssima, muito importante mesmo. Pode passar esse slide, Matheus, por favor. Então, aqui, segundo o padre Carlos Braga, que foi secretário de Bonini, quando Bonini já estava arcebispo, né, estava lá no Concílio Vaticano II, foi a cabeça do Ariete que rompeu os portões litúrgicos, segundo ele, que a cabeça de Ariete, quando você vai na fortaleza, e vai lá e bate para quebrar o mesmo portão, usado para os bárbaros invadir. Pode passar? Então, a gente vai... Como que isso aconteceu? De onde vem todo esse... Porque não surgiu do nada, né? Ah, eu vou querer mudar aqui uma liturgia milenar. Não acontece assim. Houve movimentos de pressões. Então, a gente vai falar de alguns deles aqui. No livro eu vou falar mais de alguns outros, né? Mas esses aqui são os principais, assim, para essa semana, para isso que eu estou falando, para a gente estar falando aqui. O movimento litúrgico alemão. Lá na Alemanha, já tinha bispo progressista naquela época, né? Os bispos progressistas alemães e austríacos. Eles fizeram lá em 1940 uma própria comissão litúrgica. Eles fizeram lá, tipo, um movimento da CNBB, uns bispos bem progressistas mesmo, vão fazer aqui um movimento para mudar a liturgia. E eles queriam a vigília pascual noturna, eles queriam a língua vernácula no canto alemão, os ritos em romanos e alemão, você fazer batismo, tudo em alemão, tudo no vernáculo, o breviário mais simplificado, a missa dialogada em alemão, a missa em vernáculo, participação ativa. E isso era contra as leis eclesiásticas da época. Isso era um escândalo, né, para os liturgistas na época, né? E esse movimento foi denunciado pelo arcebispo lá na Alemanha mesmo, um arcebispo que disse que esse movimento é uma vitrine para a corrupção litúrgica. Ou seja, se você aceitar esse movimento, você vai fazer os outros lugares corromperem também. E esse movimento está diretamente relacionado com a adoção de princípios protestantes. E cria, assim, uma cultura de cisma mortalmente divisória dentro do clero. E é isso que aconteceu mesmo. É isso mesmo que aconteceu. O arcebispo Grober estava bem ali na Alemanha vendo o que estava acontecendo. O porém é que em 1943, por causa dessa pressão da Alemanha, o Papa Pio XII cede. Ele cede a pressão. E ele aprova a missa ser cantada ali pela congregação na língua alemã. Um saltério latino novo, um breviário mais simples. Ele permitiu o uso extensivo do vernáculo também, para exorcismo, bênção, tudo em alemão. E naquela época a Alemanha era ocupada pelo governo. E aí eles estavam querendo fazer uma igreja unificada alemã, que não ia unificar todas as igrejas, né? E a católica, a protestante, tudo ali ia ser uma igreja como se fosse ali a igreja da China comunista ali, uma igreja do Estado mesmo. Isso é um plano que estava querendo fazer lá, e um dos princípios era fazer tudo virar alemão, né? Isso, exatamente, pan-cristianismo mesmo. E as celebrações também foram passadas para a noite. A vigília pascual ali ficou à noite também. Isso daí foi uma coisa bem, assim, que não pegou bem lá em Roma, nada disso, ficou uma crítica ali. E a Santa Sé aprovou lá na Alemanha a missa dialogada, deixou a missa normal em vernáculo, facultativa, né? Se você quiser, o bispo aí da sua diocese quiser, ele pode fazer em alemão. Fez um ritual alemão e aprovou ele. E outras demandas depois foram atendidas, né? Com a reforma de Bonini aí, dessa 55, as reformas da Vigília Pascual foi atendida e tudo mais. E o que acontece? Pensa bem, você traduziu a liturgia romana para a língua em alemão. Ele cedeu, a gente vai chegar na parte do porquê que ele cedeu. O Pio XII, ele conhecia bem a Alemanha, ele era como se fosse um núncio, na época ele não era papa ainda, ali na Alemanha, e ele sabia dos movimentos que estavam acontecendo, e ele era contra ali, ele era realmente uma pessoa que era contra o partido, o pessoal dos socialistas que estava ali. Mas alguns bispos dali se aliaram ao partido naquela época ali, e outros brigaram. O Pio XII, a política do Papa, então, o Papa Pio XI era de deixar neutro, ficarem neutros, ninguém apoiar ninguém. E é isso que foi acontecendo. Aí o Papa ordenou isso a todos os bispos da Alemanha. E isso aconteceu de fato. Eu vou falar daqui. Sim. Tá. Isso então vai ficar um pouco mais extenso para falar, mas eu vou tentar mostrar mais a maneira do ponto de vista litúrgico naquela época, né?
O nacionalsocialismo ele tinha uma doutrina da raça, do arianismo, da pessoas do alemão superior e tudo mais. E estava tendo naquela época, eles vieram de um pós-guerra, estavam começando a ver que eles estavam recebendo bastante ajuda do governo na época, né, comunista, né, e depois foram contra os comunistas. Enfim, eles tentaram fazer um país, um estado como se fosse o Deus deles, né? E o alemão era para ser o suprassumo de tudo. E isso era uma das vertentes ali da Alemanha, né? E tinha outros que não gostavam disso, né? Tinha os católicos, uns aprovavam, outros não. Enfim, era uma coisa da época ali, que a gente pode depois aprofundar, mas a questão é que quando você aprovou a língua em alemão, as pessoas começaram a entender a Sexta-feira Santa, por exemplo, a oração pelos judeus e tudo mais. E aquilo ali não pegava bem, porque nessa mesma época tinha muitos judeus se convertendo ao catolicismo. E conversões, às vezes verdadeiras, e outras conversões forçadas também, para fugir do regime. Isso é notável, isso é um fato. Você tem um monte de judeu indo para conventos religiosos, com batismos, etc., para fugir mesmo dali. Porque se você tivesse o batismo, a princípio naquela época, você poderia passar as fronteiras e tudo mais. E isso aí foi muito utilizado. Por exemplo, Roncalli fez isso com muitos passaportes de batismo, né, que a gente conhecia naquela época. E era uma situação assim e tinha judeus que estavam se convertendo e olhavam para aquilo e falavam: nossa, mas isso aí não é justo, isso aí é uma coisa absurda, essa oração, né? Vamos passar um pouquinho, só para passar essa parte. Mas então, esse movimento litúrgico da Alemanha, ele queria repensar a estrutura da igreja a partir de uma perspectiva ecumênica. Ali você vai ver os luteranos e os católicos modernistas se juntando, fazendo conferências, é claro, tudo às escuras, né? Mas fazendo conferências e para discutir, tendo ali o primeiro diálogo ecumênico, para tentar fazer uma missa só e colocar as coisas mais iguais e chegar até, porque vai chegar um dia que todos vamos estar falando a mesma língua. Era mais ou menos essa a ideia. E uma das armas que eles utilizaram para isso é tornar a Idade Média um período de trevas, um período de obscurantismo, o pessoal não sabia de nada, e tentar redescobrir a teologia lá da patrística, né? Como que eram os primeiros padres, como é que eles rezavam. E veio essa história aí e nem para isso que eles conseguissem satisfazer a todos os povos cristãos. Então eles queriam fazer isso para tentar pegar a liturgia lá do primeiro século, era essa. Aqui, ó, tá aprovado pelo estudo historiográfico e tudo mais. Vamos todos seguir, porque todos nós somos cristãos. Era mais ou menos essa a tática, né? Então, através do arqueologismo, não era as coisas às vezes não eram verdadeiras, eram especulações falsas. Isso aí existiu muito, foi descoberto depois. Mas eles usaram de tudo para tentar fazer o mesmo ecumenismo. E tentando fazer isso passar como uma reconciliação ecumênica. Isso foi utilizado até pelo Concílio Vaticano II, pelos mesmos pessoas da comissão que fizeram essa Semana Santa. Essa foi uma da tática que eles utilizaram. Na época, estava tendo essa moda, essa fama aí, essa coisa passageira. Eles descobriram, por exemplo, ali o túmulo de São Pedro, as escavações estavam sendo constantes, as descobertas de manuscritos. Então, estava isso aí uma fama na época. O Pio XII gostava disso também, de saber as coisas. É um papa curioso, né? Dava para você pode pegar a biografia dele, é fácil você notar isso. E o principal movimento que começou ali na Alemanha não foi o católico, o movimento litúrgico, mas foi o luterano. E foi através de Stalin, né? Não é o Stalin, é outro Stalin, é o Stalin. Isso mesmo, é o Stalin do Lutero ali, o bispo luterano, bispo entre aspas. E ele foi um dos teólogos ali, junto com o cardeal Lorenz Jäger, que eles criaram esse grupo de estudo ecumênico que existe até hoje, esse grupo, tá? Na época era secreto ali, mas é o grupo que existe até hoje. Participaram dele também, ali, se você vai ver, uma figura muito conhecida, o Joseph Ratzinger, era um desses que estavam nesse grupo também. Se você pesquisar aí um pouco da história dele. E um membro importante desse grupo é o Padre Bé. A gente vai falar um pouco mais dele depois. Então já começa aqui o movimento ecumenista, né? Que a gente hoje tem a heresia ecumênica, que é uma coisa triste. E é o que está triunfando aí no mundo católico
da hierarquia da Novus Ordo, né? Que a gente procura combater aqui. E a gente espera que todos os 7 vacantistas entendam que a gente combate o ecumenismo e todo o modernismo que veio com ele. E aqui é a raiz que a gente está falando, de onde que surgiu. Não foi quando começou em 1958 para frente. Não foi assim. Veio muito atrás, muito tempo atrás. Pode passar, então, esse slide aí. E tem alguma pergunta? Se quiser, pode só levantar a mão. Passando para outro movimento litúrgico, não foi só o alemão. Aí teve mais um movimento litúrgico, que a gente vai abordar agora, que é o movimento litúrgico sionista. Né? Então, a gente, como eu falei, tinha muita conversão de judeus para o catolicismo durante o reinado ali do Papa Pio XI e do Papa Pio XII. A gente, por exemplo, Montini é de família de judeus. Se você for ver na história, a mãe dele era judia e tudo mais. Entre outras, a hierarquia, o Pio XII tinha amigos, por exemplo, como Albert Einstein, enfim, a Itália tinha provado, depois a Itália não virou mais um estado declarado católico, né, aceitava judeus, né, como professores universitários, enfim, estava um clima normal, como se fosse hoje, assim, né, normal. E o primeiro movimento surgiu na Holanda, a Holanda, claro, né, o país, que veio através desse movimento Nossa Senhora de Sion, que foi uma judia convertida, Francesca Van Leer, e junto do seu padre orientador espiritual, que era o padre Ivan Esseldonck. Esses dois aí, eles fundaram esse movimento, e eles queriam passar que eles queriam fazer, o movimento era só para fazer uma oração para a conversão dos judeus. Era só isso o movimento. Não tinha mais nenhuma intenção por trás, né, princípio. A partir do momento que esse movimento foi ganhando muita força, né, principalmente das pessoas ali do clero da Cúria Romana, e lá, então, fundaram lá em Roma o movimento da Mítia de Israel, né, que é um movimento onde teve 19 cardeais participando. Se não me engano, tinha uns 200 bispos e 3.000 padres. Isso em 2 anos de criação do Amit Israel. E quando eles viram a força desse movimento, e aí teve uma revista que eles lançaram, um periódico, quando eles lançaram esse periódico, o Santo Ofício levantou as orelhas e entrou também no grupo da Amit Israel para ver o que estava acontecendo. Eles entraram como membro, a gente quer ser membro também, vamos entrar. Entraram ali, viram quem que participava, viram o que estava fazendo e baniram a Amit Israel. No outro dia falando porque eles queriam que eles solicitavam retirada da palavra dos pérfides, da oração do pérfides judeus, da Sexta-feira Santa, que aquelas coisas da missa, aquela missa do libelo de sangue, né, parasse de ser vulgarizado pelos católicos, alguns santos fossem banidos, e todo aquilo lá que ofendia aos judeus convertidos. A princípio, então, que era para uma oração para os judeus, foi uma coisa para isso. Esse aí é o movimento Pax Super Israel, da Mítia Israel. Esse foi o folheto que eles soltaram na época ali que atentou o Santo Ofício. Eles também queriam uma língua vernácula em hebreu, né, língua hebraica, e eles conseguiram isso depois, a gente vai falar depois. Enfim, o cardeal Merri Duval, ele que foi o principal responsável, 19 cardeais, 300 bispos, desculpa, não era 200, realmente. E eles tinham essa vontade. O cardeal Merri Duval, ele entrou nesse movimento, ele viu quem era, pegou, e ele, junto com o Papa Pio XI, foi lá e escreveu o documento de condenação desse movimento. E eles condenaram, falaram que esse movimento saiu dos seus desígnios de origem, e também, através desse documento, ali foi a primeira declaração da igreja oficial contra o antissemitismo, né? Porque a igreja, ela não condena os judeus pela raça deles, ela condena, sim, a heresia judaica, né? A religião e tudo mais. E não a pessoa que é porque você é da raça, não existe isso. E era isso que a igreja estava tentando condenar. Eu acho que é bom lembrar, né, doutor Yuri, que nós somos católicos e nós queremos a conversão de todos os judeus. E somos contra qualquer tipo de crime, contra qualquer povo que seja. Sim. Isso é dando também um contexto histórico lá de como que estava acontecendo aquela situação naquele momento. Isso aí foi em 1927, por aí, né? Podemos voltar lá no slide, se puder. O que eu quero dizer, então, que esse movimento, ele morreu, porém, o Santo Ofício pediu para todos os cardeais, bispos ali,
foram demoestados, pediram retratação deles, né? E isso foi feito ali, de fato. E o que acontece? Daquela época, os governos fascistas e nazistas, eles usavam a propaganda católica sobre os judeus, né, a doutrina católica, a favor deles, né? E isso era uma coisa que não era o pessoal do Vaticano não gostava de ser usado para esses regimes, que também eles tinham algumas coisas contra a igreja, né? Eles não gostavam mesmo. A Santa Sé queria manter-se neutra. Ela não tinha mais nada, assim, não tinha reis católicos, nada, era tudo uma briga agora de maçons mesmo, assim, digamos, né? Quem vai ganhar quem. Imperou mesmo isso aí, os estados soberanos e tudo mais. E a igreja tentando se manter neutra nisso. Mas eles, de fato, usavam isso para suas propagandas, né? Temos estados, por exemplo, muito fortes, onde tinham bastante judeu, por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos, entre outros. E isso foi um movimento que a igreja teve que fazer alguma coisa para parar, tentar barrar isso daí, essa propaganda, né? A gente pode passar um pouco mais um slide? Então, a partir do momento que você encerrou isso, a pressão desse movimento se mantém, ainda há congressos, né, para tentar fazer essa pressão na liturgia. O Pio XII era favorável à criação do Estado de Israel, ele tinha encontros com líderes sionistas mesmos. As pessoas dizem, como assim? O Pio XII é favorável. Mas você tem que ver que a história do Vaticano ali, nas guerras napoleônicas, começou por aí. A família Rothschild, eles fizeram um empréstimo bilionário ao Vaticano, cerca de 4 bilhões de euros atuais, isso aí em 1832, e isso aí foi solicitado pelo Papa Gregório. Isso aí tem até na época que o Rothschild, na época, beijou a mão do Papa e agradecendo por ele ter solicitado esse empréstimo, né? Então, aí veio a família Pacelli, o avô do Pio XII, ele já era um membro da empresa bancária do Rothschild, o Ernesto Pacelli, que era o tio do Pio XII também, eles eram chefes do Banco do Vaticano em 1927, e a família Pacelli é uma família importante que influenciou também os pactos de Latrão, com o governo ali do Mussolini, e eles tinham essa pressão. A família Rothschild é uma família de judeus, a gente sabe disso, e ali começou o Banco do Vaticano a ter domínio mesmo de pessoas que eram da família do Pacelli, o Ernesto Pacelli, por exemplo, e outros judeus. Isso aí era conhecido, os judeus de Roma controlavam ali o Vaticano, o Banco do Vaticano, né? E aí, então você já tem olha, se a gente não pode ficar falando assim contra o judaísmo, esses estados aí estão acabando com as empresas judaicas e tudo mais. E o cardeal Gasparri, naquela época, para piorar assim, a dívida de Roma, pediu mais empréstimos aos Rothschild, forçado, entre aspas, né? É forçado, pediu um forçado. A gente sabe do cardeal Gasparri, tem algumas coisas sobre ele que a gente não vai delongar, mas ele pediu, digamos, forçado para fazer o quê? Para o conclave papal. Então, em 1922, ele pede mais dinheiro. Então, a gente sabe que para você emprestar dinheiro, quem é o melhor pagador, quem que vai pagar mesmo, é o católico. Ele sabe que se ele tem uma dívida, ele tem que pagar, senão ele está pecando contra os mandamentos e tudo mais. Então, foi um empréstimo bem feito e ficaram ali dependendo dos Rothschild. E claro que deve ter tido vários acordos. O que aconteceu de fato é que os Rothschild se tornaram depois os guardiões do Tesouro Papal. Foi isso aí que aconteceu mesmo. E todo mundo sabia na época que o Banco do Vaticano estava sob o controle do Ernesto Pacelli e da comunidade judaica de Roma. O Banco de Roma ele tinha ligações estreitas com judeus do Banco do Rothschild, Morgan de Paris e Londres, do Credit Suisse, do Hambros, JP Morgan, The Banks, Trust Company, e isso aí dos Estados Unidos, ali na Inglaterra, na Suíça. Então ele tinha toda essa ligação com essa rede bancária afora internacional. Então aqui você já tem uma pressão bem importante sobre a questão. Olha, estão usando esses governos aí, estão usando propaganda da igreja, então você já vê um viés aqui do que estava acontecendo na época, né? Um movimento de pressão. Esses congressos litúrgicos aí pró-sionistas queriam, e eles conseguiram, depois, é fato, tirar tudo que era desfavorável aos judeus, né? Vamos passar aqui um pouco. Então,
Então, eles queriam o Estado de Israel, estava sendo criado, foi criado depois. Ali se criou o patriarcado que ficou dependente da Roma Latina, né? Porque lá em Jerusalém tinha lá o que era o mais árabe, assim, né? Digamos, lá, mais ligado aos palestinos árabes. E eles conseguiram criar um movimento ali que foi orquestrado pelo cardeal Tizan. E ali eles conseguiram ali a liturgia em hebraico, também a liturgia à noite, aboliram todo o que tinha de doutrina católica ou sobre judeus e colocaram tudo em hebraico. Ficou isso daí ali e tudo aprovado pela Santa Sé, né? O cardeal Tizenante foi um dos muito importantes membros aí para contribuir com essa situação, né? E o cardeal Tizenante é uma pessoa muito importante depois. Se vocês forem pesquisar todos esses personagens que eu estou mostrando aqui, é muito bom você pesquisar quem que eles foram e como que eles, principalmente no Concílio Vaticano II, né? Pode passar. Então, agora aqui a gente vai falar do outro movimento. A gente tem outros movimentos, tá? Mas esse aqui é outro movimento também que é importante, que é o movimento litúrgico anglicano. Então, lá na Inglaterra, a Inglaterra veio lá de movimento de Oxford e tal, mas foi fulminado pelo Leão XIII, né? Quando ele falou, não, vocês não são bispos válidos, coisa nenhuma. Isso aí acabou com eles. Mas o movimento não parou. Em 1920 e 50 ali, teve vários encontros ecumênicos ali, que é o chamado de Mechelse Gasprechen, que ele foi um diálogo inicial entre católicos e anglicanos. Em 1926, houve o primeiro periódico ecumênico, uma revista mesmo ecumênica. Imagina você lá na Inglaterra, Ericom. E ali o Bealdwin, que era o responsável. Esse Bealdwin aqui é um maior ecumenista, é um agente Rosa Cruz mesmo, que foi fundado aí, que ele era um pai ali da pastoral litúrgica, né? Ali da França. Ele era ali do movimento belga, ele era belga, ele estava sendo perseguido pelos alemães nazistas, ele fugiu ali para a Inglaterra e lá fez milhões de amizades, inclusive com o rei, com tudo, e voltou para a Bélgica, depois foi para a França. Ele foi um dos movimentos chaves ali para o movimento ecumênico, né, na igreja. Ele teve padrinhamento assim do cardeal Mercier, que ele, umas conferências que teve lá nesses movimentos ecumênicos ali da Inglaterra, ele foi um que defendeu a tese da Igreja Anglicana Unida, mas não absorvida. O que era isso? Era criar um patriarcado anglicano. E aí teve vários protestos, porque se isso acontecesse, é claro que eles iam tomar tudo que era católico ali e ia ficar tudo sobre o domínio do rei ali, como se fosse o patriarcado russo ou demais. Esse era o objetivo deles. É um dos objetivos que você vê também hoje tentados aí pela Fraternidade de São Pio X. Eles tentam de tudo ser uma igreja sui generis, aí, como se fosse uma igreja oriental de uniata, coisa assim, para ter aprovação para fazerem o que eles quiserem. Né? E era isso mais ou menos que eles estavam tentando fazer ali. Em 1924 foi o ano das conferências de Mechelse ali. Foi uma série de reuniões. O primeiro movimento foi organizado ali pelo Lord Halifax, esse aí que é o senhor da guerra ali da Inglaterra, né, que se vocês pesquisarem a relação dele, maçonaria, Rosa Cruz, vocês vão ficar muito impressionados. E ele era o presidente da igreja anglicana, inglesa, a igreja mais alta episcopal, e estava ali desejoso com uma aproximação com Roma. Pode passar essa parte. Matheus? Pode avançar. Aqui, então, você já vê o cardeal Bealdwin ali no meio, né, com o João 23 Roncalli já, o grupo ali dos modernistas da França, ali. Para o pessoal falar, mas como assim? Todos eles estavam bem conectados mesmo, tá? O Montini, Roncalli, Beia, Bonini, Tiseri, todos esses movimentos, esses ecumenistas estavam bem conectados, e eles estavam fazendo um plano bem organizado, com dinheiro, com apoio internacional e tudo mais, de movimento de pressões alemão, anglicano, russo, etc. Estava tudo acontecendo. Roncalli ali já participando do primeiro movimento ecumênico. Pode passar mais um slide. O João 23, futuro João 23, né? E, enfim, com tudo isso daí, com toda essa pressão, o Papa fala que deseja, então, criar uma comissio piano, uma comissão, né, por causa da pressão dos alemães. Aí os alemães estão reclamando da liturgia e tal. Então, ele deseja, então, fazer
essa comissão para estudar esse problema da reforma litúrgica em geral. Que ele viu que olha, liberei o vernáculo ali para o alemão, não pegou muito bem, então eu queria fazer aí uma comissão para estudar sobre isso. E ele criou essa comissão, e ela trabalhou em absoluto segredo, isso aí é uma coisa importante, ela foi absoluto segredo e com plena confiança do Papa. Essa comissão é a que foi responsável por todas essas reformas litúrgicas aí, de 51, 55 e 58 também. Ali nela, na primeira, quem iria fazer parte seria o Clemente Micara, que era o cardeal prefeito da Sagrada Congregação de Ritos. Então ele é o mais importante, assim, era o principal, o maior cargo ali de todos eles. O segundo, outro maior cargo era o arcebispo Afonso Carinti, que era secretário da mesma congregação. E depois só vem os padres, né, que são os peritos, que seriam responsáveis ali para ficar também na comissão, que era o padre Ferdinando Tanelli, o Joseph Lowe, o Anselmo Alberada e Augusto Beia e Aníbal Bonini. Estes aí foram os principais elementos da comissão. Comissão Piana, depois de 51, foi adicionado o Monsenhor Henrico Dante, que era secretário do Dom Carinti, uma pessoa já idosa. O Dom Carinti foi ele morreu muito idoso, aí, quase 102 anos, algo assim. Mas o Monsenhor Henrico Dante adentra para ajudar o Dom Afonso Carinti nos trabalhos aí. E depois, em 53, o cardeal Micara ali se tornou vigário para Roma, ele saiu, então, e foi substituído pelo Cico Ghiani, esse daí que foi apontado como o novo prefeito da Congregação de Ritos, né? A Congregação de Ritos é uma congregação romana do Papa que serve para assuntos litúrgicos e assuntos de canonização. São separados lá dessas duas fases, né? E esse pessoal aí era o pessoal do assuntos litúrgicos. Então, podemos passar. Vamos falar de cada um deles depois. Aqui, para você ter ideia, quem que eram os membros naquela época da Sagrada Congregação de Ritos, né? Não era só eles, tinha várias pessoas participando ali da Sagrada Congregação de Ritos. Eu só pus aqui os da área da liturgia, né? O Pio XII não quis chamar nenhum desses, né? Daí, por exemplo, você tinha ali o Leon Gromier, aqui, o Monsenhor Gromier, que era um liturgista fenomenal. Ele foi, título dele de Monsenhor só por conhecimento litúrgico, né? Ele não quis chamar, mas aí foi feito esse grupo aí com essas pessoas aí que a gente vai falar, né? Pode passar. Então a gente vê o primeiro ali deles, pode voltar, o Clemente Micara. Esse daí que foi um dos que, por causa dele, que Montini foi eleito Papa Paulo VI. Então você já vê como que tá, né? A gente vai tentar ver se tem algum membro ali nessa comissão católico mesmo, que queira mesmo uma liturgia boa, né, para a Igreja Católica. Então ele foi um grande liberal do Concílio Vaticano II. Ele foi eleito bispo por Gaspar, aquele que a gente falou que pediu dinheiro emprestado para eleição papal. Ele concedeu a Rosa de Ouro, né, que é um título criado por Leão XIII que ele dava para as rainhas ou para alguma coisa, uma dama, chefe de família, de Estado, que tem ali a perfume de santidade, um título. Ele deu esse título aí nobre para a rainha Elizabeth da Bélgica, que era conhecida na época como Rainha Vermelha, que era filocomunista e sionista. Ele foi protetor contínuo do padre Marcial Massey, que depois vocês podem pesquisar quem foi esse padre aí, tá? Ele foi um dos protetores desse padre. E a gente com medo aqui Então, ele saiu em 1953 dessa comissão piana e se tornou depois vigário de Roma. Então, esse daí era o maior, quem que é o maior cargo ali, é esse daí. Esse aí que era o responsável, o maior cargo ali, que era o que pesava mais. Os outros eram o arcebispo Carinti e os outros demais padres, né? Então, esse aí era um cardeal mesmo. E ele não... Sim, você vai confiar nesse cardeal, boa sorte para você. Pode passar. Esse é o Afonso Carinti. Ali você vê o túmulo dele ali, ele era tido como... Ele foi reitor Então, isso é uma coisa que eu acho que ele foi um dos responsáveis, assim, por montar essa comissão piana, influenciou Pio XII, porque ele foi o reitor do seminário do Pacelli. Ele era tido por pai, assim, como Montini, por Roncalli, por Bugnini. Inclusive, ele que influenciou o Bonini a entrar na comissão, falou para ele não desistir. O Bonini ia desistir de ser liturgista, imagina? Esse Afonso Carinti foi lá e fez, não desista, não desista. Ele entrou mesmo. E ele foi um dos professores e um dos mais próximos de Bonini. E ele foi também um dos defensores principais ali da Maria Valtorta,
que é uma coisa interessantíssima, né? Se você quiser pesquisar. Esse é o Alfonso Carinti, esse daí. Ali está até ali o túmulo dele, é um exemplo luminoso do clero romano. Paulo VI, tá bonito, né? Nasceu lá em 1862, ele morreu lá em 1963, né? Mais 100 anos quase, 101 anos, isso aí. Então, mais um membro aí que ainda não confio para uma comissão para mudar a liturgia romana milenar. Não sei, alguém está confiando nesse grupo aí, mas ainda vai ficar bom. Vamos aprofundando aqui os membros peritos dessa comissão. Vaso ruim não quebra mesmo. Fernando Antonelli, esse daí, ele explicou ali teve essa revista Efêmeres Litúrgica, que era a revista quem era o editor era o Bonini, né? Essa revista praticamente, quem entrava nela, é uma revista consagrada ali em Roma, quem entrava nela já sabia que ia para a Sagrada Congregação de Ritos, né? E ele falou que a reforma de Pio XII reduziu as extravagâncias medievais. Ele já tinha essa ideia aí do medieval, uma coisa, período de escuridão, idade das trevas, como pode, e já tinha isso aí nele, esse espírito já tinha nele. No memorando de 1948, ele fala que a missa dos pré-santificados era uma superstição. E presta atenção nisso aí. Olha a pessoa que vai entrar na comissão. Ele afirmou que essa prática aí foi da Idade Média, uma terra que as pessoas acreditavam que o vinho era consagrado apenas tocando com a hoste, entrando em contato com a hoste. É impressionante mesmo. Eu tenho muito dossiê essas pessoas, só estou colocando poucas coisas aqui, mas no livro a gente tem muito mais, tentando acelerar um pouco mais. Ele acrescentou que quando a Eucaristia foi melhor estudada, aquela ideia, né, de voltar lá nos tempos primitivos para tentar fazer o movimento ecumênico, então percebeu-se que a crença era infundada, mas o rito então permaneceu, um rito errado e tal. Isso aí até é condenação até pelo Concílio de Trento, pessoa que fala que os ritos da igreja estão errados e tudo mais. Não, time perfeito, um time parada dura, né? Vai sair coisa boa dele. Então ele foi também ele foi um dos principais que fizeram ali o fim da missa dos pré-santificados. Então, se você reza aí, não faz a missa dos pré-santificados, esse aí que você tem que pendurar na parede. Eu acho que Bofete tem que pendurar na parede o quadro desse padre Fernando Antonelli. Herói, né? Pode passar. Vamos ver nesse time aí. Joseph Low, esse aqui. Vocês já ouviram falar do termo padre operário? Alguém já ouviu falar? Impressionante. Ele foi o primeiro padre operário. Ele tinha que como se fosse, eles tinham que sair do que eles estavam fazendo. Imagina um religioso vai sair dali, vai lá na fábrica dos operários e trabalhar, ter contato com os operários ali. E Pio XII, na época, ele aprovou com retulância, né? Foi isso aí que falaram, né? Foi relutante. E pode falar, Matheus. Perdão, eu abri errado, mas agora que eu abri o microfone aqui, muito engraçado que é basicamente um padre indo na fábrica da Volkswagen, da Ford, para evangelizar. É ridículo. Não que ele ia trabalhar. Ele era um padre que tirava batina e trabalhava de clérgigo. Então, assim, é ridículo. Mas, enfim, o Papa Pio XII aprovou, no primeiro momento, essa experiência social dos padres operários franceses. Isso aí foi na década de 1950. Só que ficou uma coisa, caiu em desgraça, porque os padres viraram comunistas, entendeu? É verdade, quem foi lá virou comunista. Devia ter um comunista lá, eles olharam aquilo e ficaram comunistas. Tinha cerca de 90 padres. Em 1953 já tinha 90 padres comunistas, 10 já tinham casados. Enfim, foi um desastre total. Aí depois o Santo Ofício foi em cima e tal. E olha só quem estava responsável por esse movimento aí, cabeçado, era o Roncalli. O Roncalli estava ali. Uma nota de rodapé também, o Wojtyla. Ele viajou para a França só para conhecer esse movimento. E ele admirava esses padres operários, né? Isso aí foi em 1947. E ele escreveu até do Padre Low ali. Ele falou que o Padre Low chegou à conclusão de que o hábito branco dominicano não quer dizer mais nada hoje. Entendeu? Era um modernista mesmo. Tem muita coisa desse Joseph Low que a gente tem que também ver igual. Então, já até agora, é um time brutal. Essa é a comissão litúrgica, exatamente. É essa mesmo. Pode passando. Ele foi ali, ele pediu depois, ele que foi responsável, na verdade, depois daquela pressão, ele é austríaco, né? Ele foi um dos responsáveis por ali influenciar Pio XII para abrir uma comissão, para estudar as questões litúrgicas, para ver o que dá para fazer. E aí ele que foi responsável mesmo pela inspiração, digamos,
O Carinte foi responsável para convidar pelo time, né? Quem montou o time ali mesmo foi o Micara e o Carinte, que era o arcebispo e o cardeal. O time perfeito aí que a gente está vendo. E esse aí é um extremamente modernista. Tem o Anselmo Alberada. Esse daí, ele foi um arquivista de Montserrat, ele era o cabeça dos movimentos litúrgicos da Espanha. Ele foi um membro, um dos principais ali que favoreceu as atualizações da doutrina eclesiástica, tudo baseado, né, na história, que lá no tempo da patrística a gente viu aqui, olha, tá vendo aqui como é que era e tal, a gente fez uma coisa errada. Aquele arqueologismo litúrgico. Esse era um arqueologista litúrgico, esse daí. Né? Ele é espanhol, né? Pode passar mais um? Então, até agora, nada. Aí vem Agostinho Beia, esse daí é o maior ecumenista de todos os tempos, e era o confessor de Pio XII, e era ele que informava. Imagina você, tem essa comissão, e quem informava o Papa o pessoal acha que o Papa ia lá, olhava para ele, estava ali no meio, conversando, mas não era assim, era Montini e o padre Beia, o Agostinho Beia, que ia lá informar como é que estava andando os estudos da comissão, né? Imagina, você ter duas pessoas suspeitíssimas informando o Papa. Essa era a situação da época, daquela época. Eu não vou falar muito do Agostinho Beia, mas o livro tem muitas páginas sobre ele. Pode passar, Matheus. Tem o cardeal, o Henrico Dante, o padre, agora, ele era o secretário de Carinte. Ele é junto com Carinte, na verdade, né? Carinte ele era a mesma coisa. E ele era mestre de cerimônias papais, bem conhecido, bem famoso. O pai dele era o Achille Dante, que era um devoto defensor do maçom do Garibaldi, da Itália. Então, eu acho que o Pio XII, essa pergunta que tu fez aí, eu acho que o Pio XII, ele... Pô, tem um professor seu, reitor do seminário ali, né? Que você, na época, confiava. Aí você foi ouvir o professor, confiou nele, né? E eles, na época, eles não eram tidos como modernistas. Tudo isso aqui eram coisas... Não eram, assim, vulgarizadas, né? Como a gente tem hoje a internet, as coisas, as cartas que eles mesmos fizeram depois, posteriormente. Era uma coisa, tudo movimentos secretos, assim, né? Coisa muito sutil, superficial, que não ficava muito à vista. E eles conseguiram mesmo montar essa comissão. Infelizmente, exatamente, foi isso, intancável. É isso mesmo. Erico Dante. Foi outro aí que entrou posteriormente, né? Esse aí entrou posteriormente. Pode passar? O cardeal Gaetano Cicognini entrou em 1953, então ele pegou já, a comissão já devia estar terminando os seus trabalhos e tudo mais. Ele entrou em 53. Ele foi um que disse lá que a Igreja Católica é ecumênica desde a sua origem. Isso, olha, impressionante. Ele também foi um que assinou forçadamente um documento lá do Concílio Vaticano II que mudava mesmo a missa católica. E ele não queria fazer isso. E aí ele morreu 4 dias depois. Tem essa história dele aí que ele estava falando. Mas porque ele estava sendo pressionado a assinar, chamaram até o irmão dele para assinar, porque ele não queria assinar, porque ele conhecia Bonini, o que Bonini queria fazer, e aí ele foi forçado a assinar pelo irmão, né? Ele tem um irmão gêmeo ali que também. A primeira história foi feito o cardeal depois, posteriormente. Pode passar lá. E o principal deles, então você tem ali os engenheiros, os pedreiros, todo mundo, né? As ferramentas, os professores, e aí você vai pegar, e o arquiteto mesmo é esse daí, o Aníbal Bonini. Então aí está fechada a comissão litúrgica para essa Semana Santa que esse povo reza. Esse aí é o estrela do time. Tem gente que fala que ele só servia cafezinho, né? O Bonini só servia cafezinho. Pô, bom, se ele só servia cafezinho para aquele grupo ali, não ia sair nada mesmo. Impressionante. Bonini é impressionante, só servia cafezinho. A gente ouviu isso daí de algum padre tentando defender. Indefensável. Pode passar do Bonini, a gente já fez muitas coisas sobre ele, mas o Bonini, em 1948, ele viaja para a França, para a Bélgica, para a Espanha, para fazer o quê? Para visitar os lugares ali onde é que estavam tendo encontros ecumênicos modernistas, né? Então ele mesmo diz na biografia, eu visitei Solesmes no recente, o Centro Pastoral Litúrgico, que esse é o centro modernista mesmo ali, estava o Beado e tal, todos esses interligados. A França foi um ponto de encontro, assim, digamos, de todos esses movimentos sionistas, anglicanos, os alemães. E ele teve conferência com o padre do Ployer, e lá ele viu o Monte Serra, ele foi em todos, né? É impressionante, ele foi ali pegar as coisas modernas, em vez de ele visitou os lugares para ver o que eram as coisas mais que estavam tendo em voga, né?
E ele tem essa famosa frase: eu admiro o que vocês fazem aqui, mas o maior favor que eu posso fazer para vocês é não dizer nenhuma palavra em Roma do que eu ouvi. Né? Essas coisas todas aqui que a gente quer fazer, a gente não pode falar nada em Roma. A gente ali no livro vai tentar expor quem que foram os professores de Bonini, é uma coisa interessantíssima, as influências dele. Então ele fala aí que esses professores foram Enrico Iosi, Antônio Ferro, a gente vai falar de cada um deles, e foi com esses daí que ele teve relação de amizade mútua e estima. Principalmente esse Kunibert, Mollberg, esse aí é importante a gente saber quem que é essa pessoa aí, que foi um dos influenciadores de muitos ecumenistas ali em Roma, né? Pode passar. Esse aí era um dos professores de Bonini, era o Wilde Afonso Schuster. As pessoas não conhecem muito esse aí é o arcebispo de Milão, na época. Ele escreveu uma obra gigantesca assim sobre comentários de liturgia, e o Bonini fala que essa obra ele fala que essa obra aí era a paixão dele, ele devorava e anotava tudo, né? O Schuster foi o primeiro mestre de liturgia dele, conhecia o Schuster também pessoalmente, o Montini também diz isso, que usava a obra do Schuster para os retiros de Montini. E quem que foi o Schuster? O Schuster foi um membro da Mente de Israel, ele na época ele era o prefeito da Sagrada Congregação de Ritos, e ele viu aquele panfleto, aquelas exigências da Mente de Israel e aprovou tudo, aprovado. Ia ser aprovado, mas a tempo foi vetado pelo cardeal Merry Deval. O Santo Ofício foi lá e vetou, com o Papa. E isso aí frustrou muito ele, né? Vou sair do slide ali, mas ele também tinha ligações com o pessoal ali da Alemanha, de refugiados alemães que eram traidores da Alemanha. Tinha ligações com socialistas mesmo, maçons ali de Milão. Era uma pessoa mesmo que a gente fica impressionado de ver a história dele. Ele não é conhecido, tá? Até alguns padres tradicionais admiram ele por essa obra aí litúrgica, impressionante. Ali tem coisas que ele inventa também nessa obra. Ele foi beatificado pelo Novus Ordo, beato, como pioneiro do ecumenismo também. Uma nota interessante dele também no livro de liturgia dele, que o Bonini leu bastante, ele fala aí que a missa do Sábado Santo, à noite, né, você fazia a missa à noite, era costume dos hereges montanistas, lá do século II. E que era isso que diferenciava os católicos, a missa dos católicos na época, era de manhã. Então, o costume da vigília noturna só permaneceu em alguns ritos orientais. Então, isso nos ritos latinos era uma coisa que te diferenciava. Impressionante. Isso aí está no livro dele que o Bonini lia, e ele mesmo, sabendo disso, ele foi e colocou esse costume herético aí de fazer a missa à noite. Ele em 1945, ele foi taxado de trapaceiro e escrupuloso, que era ajudado por um pequeno grupo de fariseus, e isso aí foi um relatório do Comando Especial da Guarda Republicana Italiana, né? E a acusação dele maior ali foi a proteger partidários e judeus. Essa foi ele tinha aliança com o Partido Socialista da Itália, que era influenciado ali não era o comunismo ali do Lenin, mas era do Trotsky mesmo, né? O trotskismo ali na Itália. E tinha aliança com esse povo, com maçom, pessoas maçônicas depois. Ele foi um dos primeiros bispos que abençoou, depois do Pacto de Latão, abençoou o governo. Ele foi um dos primeiros bispos que fez isso. E também, posteriormente, a gente fala depois que ele, quando teve uma tal de lei racial lá, que ele foi um dos primeiros também que foi contra, né? Podemos passar aqui? O Léo Kunneberg, esse padre aí, como a gente falou, ele era professor de Bonini, outro professor de Bonini, e ele foi um dos principais intelectuais utilizados pelo Concílio Vaticano II. Ele também é o que veio ele foi o mediador entre a Bélgica e a Alemanha para fazer o ecumenismo, os ditos comunistas ali da época. E ele era também arqueologista, então tinha muita palpitaria ali sobre a antiguidade que ele utilizava com argumentos, né, de retórica e tudo mais. Ele foi convencendo algumas pessoas, né? Mas é uma pessoa que a gente fez um dossiê também gigante. Pode passar. Então, esses são os professores de Bonini, né? O Bonini foi acusado seriamente pelo Staffa e o Bellini de ser maçom. Esses dois aí trabalharam com o Bonini muito de perto, né? Foram da mesma diocese. Então, eles acusaram ele de ser maçom, tinham provas, e acusaram ele de realizar desígnios maçônicos contra a igreja.
O Aline ele não é maçom, quero que me prove. Tá, tem essas denúncias aí. Tem uma entrevista do cardeal, entre aspas, né? Que era padre na época do Stickler, que ele fala que Bonini era maçom, e é isso aí que foi, por isso que ele foi responsável por ter que sair ali da Cúria Romana. Quer dizer, ele fala que ele não era maçom, ele fala que era algo muito pior que maçom. Então você já fica aqui que pode ser muito pior que maçom, né? Satanista e outras coisas, né? O Bondon Lefebvre também fala isso, né? Então, você não é maçom, é pior que maçom. O Padre Moore também revela algumas coisas dele, né? Que ele foi mesmo, só saiu ali mesmo da Cúria, porque não tinha como segurar ele mais. Ele era muito amigo do Paulo VI, Bonini e Montini eram super amigos, então ele teve que mesmo que sair daí. E o Bonini não fez ainda, não fez por onde, ele ainda imprimiu uns missais romanos, todos adulterados, eu queria, esses missais a gente tinha que ter um dia, pegar se tivesse, né, possível, seria um interessante documento. Então pegaram esses missais e destruíram eles, né, colocaram várias adições aí de Bonini. Isso aí lá em 1985. Esse daí era o que servia chá, né? Servia cafezinho para a comissão fazer os seus planos. Pode passar. Então, é o ecumenismo maçônico que eles estavam querendo fazer ali. Se ele não era maçom, ele trabalhava em favor dos planos maçônicos mesmo. Quer fazer a religião universal, todas as religiões são boas, aquele papo mesmo que a gente conhece. É o ecumenismo maçônico. E isso a gente vê nessa Semana Santa reformada. Como que a gente vê? Não sei, então, a gente vê que foi ali, né? Como que o professor da fraternidade pode falar uma coisa dessa? É impressionante. É impressionante. É que agora a gente tem muita informação, muita informação, não tem mais ignorância vencível, né? Impressionante. Pode passar. Então a gente vai falar aqui só de duas, né, das principais Sexta-feira Santa, né? O que eles fizeram? A intercessão da Sexta-feira Santa pelos judeus é uma das grandes intercessões da liturgia, né, do rito romano. Começou no século VI a chamar de Pérfides, lá de 750, Pérfides, Iudac Perfidia, e que pedisse que Deus removesse o véu dos seus corações e tudo mais. É uma cerimônia assim, que você vai na Sexta-feira Santa, você vai rezando pelos hereges, pelos cismáticos, pelos infiéis, aí chega nos judeus, um silêncio, é uma coisa notável, assim, né? Aí você não se ajoelha, porque você se ajoelhou em todas, aí de repente nessa você não se ajoelha. Já fica o pessoal impactado. Aí você faz assim, oremos pelos pérfidos dos judeus, para que Deus remove seus corações e a cegueira do seu povo e a escuridão. E não fala o amém. Em vez de falar amém, faz um silêncio, né? Igual no futebol, o pessoal faz 1 minuto de silêncio. É isso aí. O que faz isso aí? Impactante. É impactante mesmo. Essa era como que era. E o pessoal queria remover isso de todos os jeitos, todos os jeitos. Em 1570, ele estabeleceu que ficou a versão que ficou intocada até 1956. Então, de onde vem também alguns historiadores hoje falam, isso é muito comum, você vai perguntar, o que favoreceu as leis raciais do governo nazista e fascista? Eles vão falar que foi a oração da Sexta-feira Santa que colaborou para esses governos, né? De fato, tem isso aí mesmo, eles usavam, mas traduziram para o alemão e estava isso lá no alemão para todo mundo ouvir. Imagina que você também traduziu isso aí para o hebraico e tinha lá uma pessoa que converteu do judaísmo e não estava assim tão desapegada, né? Então tinha todo esse problema, né? A gente tem algumas notas sobre essa oração, que do arcebispo Amalário de Metz fala que em todas as orações dobramos os joelhos, exceto quando rezamos pro pérfides judeus, pois estes dobraram os joelhos diante de Cristo, mas transformaram um bom costume em seu oposto, visto que fizeram isso como uma zombaria. Então quem joelhava ali nessa oração era como se estivesse zombando de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles também, depois eles atribuíram, ligaram essa mesma zombaria com os soldados romanos, e ficou isso aí estabelecido pelos doutores da igreja, que esse dobramento de joelho também insignificância ali com os soldados romanos, que zombaram e prostraram de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que foi omitido esse ajoelhamento no final da intercessão pelos judeus, né? E tem até uma nota aqui no sacramento ali do Santo Ivásio do século X, justificou por quê, né? Por que a gente não faz essa flexão de joelhos? Aqui nenhum de nós deve dobrar o seu corpo, porque senão o povo vai enfurecer conosco. Então, naquela época, se alguém dobrasse, o povo já dá ali paulada.
era no sacerdote, era desse jeito. E já tinha esse costume na época. O liturgista Dom Luiz Molien: aqui nenhum de nós sacerdotes se curva por causa do medo que a ira do povo cristão instalou em seus sacerdotes. É impressionante, é impressionante. Aí só coloquei alguns, tá? Mas se você for pesquisar, você vai ver muita coisa. É muita coisa. Eles queriam destruir as coisas medievais, é isso mesmo. Então, aí você vê que, não, nós ajoelhamos, na fraternidade fala que eles se ajoelham para Deus, né? Mas é tudo mentira, é mentira mesmo. A sexta-feira modificada, eles omitiram, né, a genuflexão. Você não faz a genuflexão na oração de intercessão pelos judeus nessa sexta-feira aí de 55, nessa sexta-feira santa da reformada aí por Bonin. Então foi o primeiro gesto ecumênico, litúrgico, e toda a história da igreja começou na sexta-feira santa ali, né? Primeiro gesto litúrgico, ecumênico. Vamos fazer o ecumenismo aqui. Como? Não, vamos fazer. E foi uma coisa que foi condenada lá atrás pelo Santo Ofício, pelo Papa, como erro, que não era para ser ensinado, que não era para ser feito nada que eles ensinavam ali, a mentira Israel. Logo, em 55 foi feito isso daí, né? Pode passar, Matheus. Estamos quase terminando, né? A oração da sexta-feira tem uma coisa também interessante, a oração pela unidade da igreja. A igreja, antes ela orava pelos hereges cismáticos, por conversão dos hereges, eles mudaram para a oração da unidade da igreja. Por fim, depois lá no concílio, algum padre perguntou para o Bonini se era ruim rezar pela unidade da igreja. Aí o que o Bonini respondeu? Não, é até heresia você rezar pela unidade da igreja, porque a igreja é única. Então o próprio Bonini já esqueceu, né, que ele tinha feito isso daí. Ele lembrou que não, até é heresia. De fato é heresia mesmo. Você vai pedir a unidade da igreja. A igreja é una. É uma só minha pomba, uma. E você vai. O próprio Bonini falou isso lá. Ele se esqueceu de estar falando. Tem isso aí, anedotas do Bonini. É impressionante. Se alguém vai estudar isso daí, vai ver por que eles fizeram isso daí. Porque a unidade da igreja que ele estava entendendo era porque eles queriam fazer a unidade da igreja com os luteranos, com os anglicanos. E era essa a unidade da igreja. Rezar para que todos nós nos unimos em uma só religião universal, maçônica. Era essa a intenção mesmo, dessa oração da sexta-feira santa, que eles rezam, quem reza essa Semana Santa aí. Pode passar? Aqui é a Vigília Pascual, a missa mais bela, assim, né? E mais importante, uma das mais importantes do calendário litúrgico. Aqui que foi feito mesmo o ecumenismo visível, é visível. O ecumenismo. Aí você vê o Padre Ângelo, né? O Padre Ângelo, ele quando ele viu a missa luterana, e ele comparou com a missa do Novus Ordo, ele teve um choque. E não, é a mesma coisa, estou vendo a mesma coisa. E se você for ver, agora, a Vigília Pascual, dessa Semana Santa mesmo, reformada, é idêntica à cerimônia dos luteranos e dos anglicanos. Todos eles fazem à noite, todos eles fazem com a velhinha. Eu mandei uns vídeos para ti, Lação. Se tu puder, aqueles vídeos que eu te mandei, se você puder pôr aí. Todos eles? Deixa eu mostrar aqui. Vai pondo aí, para o pessoal ver mesmo, né? É bom sentir esse impacto de ver uma missa, uma sessão, um ecumenismo, né? Como o ecumenismo é lindo, né? Como que foi feita uma liturgia ecumênica. Começando ali em 55. Uma coisa idêntica. Você pode ver, essa daí é da Fraternidade São Pio X, né? Essa daí é a que eles rezam. Eles rezam de Bonino também, meia-noite e tal, com as velas e tudo mais, as orações. A missa piedosa, né? Piedosa. Eu quero que tu ponhas aí pode passar outra. Essa aí foi feita às 10h30, né? Essa daí é dos anglicanos, né? Aí, anglicanos também idêntico ali. Você pode perceber. Tem que passar rápido esses vídeos para tu não pegar. Pois é. Tenta pegar ali mais no meio dele. Isso é uma missa dos anglicanos também, que é idêntica à da Fraternidade São Pio, da CMRI, as mesmas cerimônias, todo mundo vai pegar as velas, né? Dividir as velas, ficar ali em luz apagada, meia-noite. A mesmíssima cerimônia. É o ecumenismo maçônico. Olha lá, todo mundo. Parece que é CMI, né? Parece, né? Pode passar outro vídeo. Ainda tem dos luteranos, que é interessante também. Esse é do Papa Francisco. O Papa Francisco é solene. Né? Aí já ligou a luz, né? Que eles também ligam a luz. Bem no comecinho ali, você vê a mesma situação da fraternidade, da mesma coisa, né?
O novo Zordo ainda mais bonito, ainda que o... Olha lá que bonito. A cerimônia da Vigília Pascual, o novo Zordo. A mesma coisinha de vela, todo mundo com velinha, à meia-noite, né? O diácono carregando o círio pascual. Pode passar para outra aí. Eu te mandei mais algum ou não? Tem mais uma. Essa é a luterana. A luterana não podia faltar. A luterana é impressionante como que é igual, né? Parece que é fraternidade, né? Eu vejo o Frei Pedro ali, o Padre Gabriel, eu consigo percebê-los ali. É igual, igual. Então, o Padre Ângelo ficou escandalizado quando ele descobriu que a missa do Novo Zordo era igual à do luterano. Imagina você agora descobrindo que a missa da Semana Santa reformada, Vigília Pascual, é idêntica à dos luteranos também, né? E é isso, é uma coisa impressionante, né? Vamos voltar para os slides agora, para terminar, já está terminando, mas isso é uma coisa que a gente vai pegar também no livro e colaborar mais, porque há muitas outras coisas para ser faladas a respeito disso, né? Mas esse movimento litúrgico surgiu ali nas igrejas alemãs. Eles queriam fazer a vigília pascual antiga, que era à noite. Não, a vigília pascual foi à noite. Então começou em 1934, nessa conferência litúrgica aí da Baixa Saxônia, né? Com esse Stalin aí, esse Stalin luterano aí. E ele fez aí a mudança mesmo para sábado à noite. Então os luteranos desde 1936 faziam sábado à noite. E isso daí influenciou a semana reformada aí de Bonito, né? Bem como dos anglicanos também. Pode passar. Aqui a gente vê, ó, vamos tentar adivinhar qual que é anglicana, olha, qual que é anglicana, qual que é luterana. Então aqui, ó, essa aqui do canto, da mais à direita, que está aí de madeira aí, é a luterana, a do meio a anglicana, né, bem Rosa Cruz mesmo, e ali do canto ali é a tradicional da Fraternidade de São Pio X, como que eles fazem, né? Pode passar. Aqui é o da CMRI, né? Tem até um fiel ali revoltado ali com um fiel revoltado com a semana reformada, um fiel Dom Rodrigo ali. Dom Rodrigo tem uma panela igual a essa para fazer feijoada. Ali tem os bivarunas fazendo a mesma cerimônia. Eu achei a do luterano mais digna que essa daí. Eu confesso para ti ali. É mais bonita ali. É verdade. Então, de onde que vem a CMRI com essa questão da Semana Santa, né? A Fraternidade de São Pio X, eles adotaram a semana, o missal de 1960. E ali eles estudaram esse missal. Eles acharam que a fraternidade estava livre de modernismo. E isso cai do cavalo mesmo, né? Não foi bem isso. E a gente sabe que aqui na Argentina, o padre Cardoso era professor de liturgia da fraternidade, e ali foi onde também estudou o Dom Altamira, que ele segue ele segue por causa disso, né? A CMRI, através do Carmona, adotou também as normas ali da Fraternidade de São Pio X também, para essa liturgia. A gente sabe, tem gente que realmente é inocente, que segue essa Semana Santa aí, por inocência, por achar que está seguindo o Papa e tudo mais, mas tem gente que segue mesmo porque é muito mais tranquila, né? É bem mais light, assim, para fazer. É uma preguiça litúrgica mesmo, você vê. É triste, mas é isso, alguns é isso mesmo, né? Alguns sacerdotes é isso mesmo que acontece. Então, tanto o breviário também, um breviário mais fácil, os costumes mais fáceis e tudo mais. Porque a Semana Santa de São Pio X, ela é uma Semana Santa que realmente tem que se preparar para ela, né? E o sacerdote se prepara para ela. Ela é cansativa, a cerimônia é cansativa. Mas é muito lindo. Ali está, o auge litúrgico da igreja está nessa Semana Santa. E o pessoal, às vezes, não é só por questão de eu não sabia, é por ciclo que eu sigo, é por causa mesmo de preguiça litúrgica. É engraçado esse fiel aí, brabo com a CMRI, né? Pode passar. Aí tem a reforma litúrgica foi infalível, né? Aqui está acabando só. Ela não foi infalível porque ela não foi feita pelo Papa, ela foi feita pela Congregação de Ritos, como a gente viu, por aquele grupo seleto ali de pessoas em segredo, né? Quando ela soltaram a primeira vez, foi um escândalo ali na própria Congregação de Ritos.
onde tinha o próprio Monsenhor Gromier, né? Então, a infalibilidade papal, ela não é transmitida, né? Ela não pode ser transmitida para terceiros, né? O Papa, se ele quisesse fazer uma coisa infalível e tal, ele mesmo ia lá e falava, promulgava, como foi a reforma ali do São Pio X, né? A súbrica de São Pio X. Ele mesmo foi lá, assinou, escreveu, ordenou que toda a igreja, solenemente, lá foi um documento solene. Isso aí, a congregação só fez um decreto geral de forma comum, né? Só foi isso que ela fez. A gente sabe que tem que ter necessidade de promulgar a lei, tem certinho essas coisas, essas questões. Uma vez que você anunciou esse decreto, ele tem que ser publicado na Atos da Santa Sé, tem que ser palavra por palavra. E uma coisa importante é que as rúbricas têm que ser instalar também, tem que ser uma rúbrica oficial. As rúbricas nunca surgiram, só surgiu rúbrica para os missais em 1960, né? Já estava o João 23, ele corrigiu um monte de coisas que estavam meio escrupulosas, assim, de tão erradas que estavam, ele corrigiu. Então, a de João 23, de 1960, é melhor que a de 55. Se vocês forem ver, eles conseguiram adaptar algumas coisas, assim. Por exemplo, a vigília era para ser à meia-noite, né? Só que, se fosse à meia-noite, a pessoa ia comungar no domingo também. Ia comungar 2 vezes. Isso aí era contra o Código de Direito Canônico. Então, existiam vários detalhes existiram ali de que precisavam de adaptação, né? A semana, essa questão também, né, de como que a Semana Santa de São Pio V se tornou, daí então, como não é mais lei, se tornou um costume antigo e memorável. Então, para você substituir uma lei antiga, um costume antigo e memorável, você tem que promulgar a lei de forma correta, né, pela atas e tudo mais, e essa lei tem que ser observada por 10 anos ininterruptos, para ser considerar uma lei que vai virar imemorável, que depois, aí, se você desobedecer, realmente você está indo contra um costume da igreja mesmo. Se não houver essa observância, daí volta o costume da lei antiga, né? E não houve observância mesmo. Em 1960, ninguém seguiu João 23. Isso é evidente. Pode passar. Essas coisas também, volta só um pouco que tem uma parte ali. E também exige também a necessidade de abolir a antiga, como foi o documento de São Pio X nas rúbricas dele, né? Exigindo que ninguém mais seguisse aquilo e tudo mais. Não foi o fato que foi na congregação de... se você pegar a Mediator Dei também, você vai ver, acho que é 46, eu acho que a Mediator Dei é 46, coisa assim, e lá a Mediator Dei vai contra o próprio decreto. O próprio decreto, se você vai lá e lê, ele fala que a Idade Média tinha erros litúrgicos, isso foi um prejuízo para a igreja. Imagina você um decreto desse. Quem escreveu esse decreto e assinou está excomungado já pelo Concílio de Trento, né? É outra forma de que não foi o Papa mesmo que fez isso, né? Pode passar. E aí eles falam, não, mas toda a igreja observou esse decreto. Toda a igreja. A gente sabe que a igreja da China nunca celebrou essa reforma. A igreja da China lá que estava sendo perseguida no submundo. Deus amou aquele povo ali que estava sendo perseguido, os mártires ali da China, comunista, e deu para eles a liturgia preservada. Não entrou ali Bonini, não entrou Concílio Vaticano II, não entrou nada. Eles são uma igreja de rito latino, latim mesmo. E ficou ali a igreja. Não colocou nem no cânon da missa esses antipapas. Você tem ideia? A igreja ali ficou perseguida, não se abriu para o mundo, eles não sabiam nada que estava acontecendo. Sabia do tempo de Pio XII, depois que fechou, não sabia quem que era Paulo VI, quem que era João. Nem no cânon da missa tinha isso. Para você ver, a igreja da China, né? Eles nunca celebraram isso. Monsenhor Gromier fez duríssimas críticas contra essa Semana Santa reformada. Vandalismo litúrgico, para cima, lá para cima. Monsenhor Gromier é excelente. Tem esse argumento deles que eles falam, não, mas o Papa aprovou porque em 1956 ele fez um discurso. Eles falam que esse discurso, esse aí era um congresso pastoral litúrgico de Assis, era o 6º ou 8º congresso, coisa assim. É o congresso de modernistas ecumênicos, tá? Desde o começo tinha um na França, teve um na Alemanha, aí teve esse de Assis, de 56, né? Aí estavam todo esse grupo seleto estava ali, só que o Pio XII não estava ali. O Pio XII, alguém saiu dali de Assis, foi lá em Roma e pediu para o Pio XII fazer uma carta de fechamento, assim, um discurso de fechamento para esse congresso aí. O Pio XII não participou do congresso. Estava em Roma, ele fez um rádio
um documento ali falando, ó, o movimento litúrgico apareceu assim como um sinal da providência, um dos sinais providenciais de Deus para o tempo presente, com a passagem do Espírito Santo na sua igreja, para aproximar os homens do mistério da fé e das riquezas da graça que brotam da participação ativa dos fiéis na vida litúrgica, né? Esse foi o tá vendo? Pio XII aprovou, mas não foi nada. Isso aí foi uma coisa, não é infalível. Foi para um pequeno grupo, povo. O Pio XII não participou. Esse daí não é argumento para falar que Pio XII aprovou solenemente. Não, não existe isso. Senão você vai ter que pegar todos os discursos do Pio XII, né, dar livros gigantes assim de rádio e falar que tudo aquilo ali é infalível, né? O Papa na rádio é infalível, está sendo infalível. É impressionante. O Papa falando de medicina, o Papa falando de impressionante. Então, o Pio XII, o Pio XII tem a questão dele também, que ele ia morrer em 1954, ele ia morrer. Ele ia morrer mesmo. Ele tinha uma doença, ele tinha um tumor hipofisário, segundo os médicos ali dos Estados Unidos, os próprios médicos dele. A medicina daquela não era avançada, né? Não dá para saber assim qual era o tumor hipofisário, tipo tem vários, né? Mas ele tinha vários soluços, ele estava emagrecido já, ele estava fraco, sem hormônios, a hipófise é o que libera hormônios e tal. Ele ia morrer ali em 54. Já estava certo que ele ia morrer. Estava muito grave. O médico dele, o Galeazzi, falou assim: sabe o que a gente pode fazer com os médicos ali? Tinha umas 2, 3. A gente pode ter um amigo meu que está implantando células hipofisárias nas pessoas e está dando certo. Vamos tentar. Os médicos falaram: não, nunca faço, não vai, o que é isso? Isso aí é contra a medicina. O Pio XII foi e falou: não, eu quero. E o Papa falou, aceitou, chamou aí o Nihans, né? Foi lá e implantou nele essas células de hipofisárias de ovelha negra da Nova Zelândia, que eles abateram ali mesmo. E o Pio XII conseguiu sobreviver por mais 3 anos. Impressionante. É uma espécie de ovelha, uma ovelha negra da Nova Zelândia, que ele falava que era mais, aguentava mais, tudo, umas questões lá. Ele falava, esse tratamento foi tido depois como picaretagem, como coisa assim. Mais importante é que, assim, que funcionou com o Pio XII, né? Se você ver, só tem hoje documentos assim em ratos, né? Experimentos em ratos que realmente funcionam. Se você tira a hipófise de um rato e implanta uma hipófise aí neles, né? Eles começam a aumentar os hormônios e tudo mais, tem mais sobrevida, começa a ganhar peso. Isso mesmo aconteceu com o Pio XII. Eu não sei, mas assim, o padre Secada fala que Pio XII estava com a cabeça nas nuvens. Realmente, se você for ver, era isso mesmo. Nessa questão da liturgia era isso mesmo, não tem como negar. Ele deixou esse grupo, tudo que esse grupo queria, fazer em segredo, com plenos poderes, fazer decretos gerais para a igreja, e não fez nada, entendeu? Ele estava muito debilitado também. O padre Secada apela também para a questão de epiqueia, ou seja, a gente sabendo de tudo isso que a gente falou aqui agora, né, que foi um passo para o movimento litúrgico e tudo mais. Se o Papa soubesse disso, eles nunca que ia aprovar, então o padre Secada usa essa questão, além da questão também que eu falei, de uma lei tem que ser maior de 10 anos para ser ininterrupta, né? Senão ela não... Uma lei geral, nova, né? E a gente tem uma coisa interessante que a gente não tem nenhum... Eu não vi, eu tentei mandar mensagem para o Vaticano, para outras pessoas que têm essas coisas antigas, e não consegui nenhum filme, nenhuma foto do Papa celebrando a Semana Santa nesses anos aí, últimos dele, né? Não tem mesmo. O Papa não celebrava, quem celebrava era o Henrico Dante, aquele mestre de cerimônias papais. Então, eu até agora não vi nenhuma foto do Papa celebrando essa Semana Santa. Eu tenho as provas ao contrário, tenho fotos a 1000. Por exemplo, em 54 dá para ver que ele ali não estava celebrando aquela vigília de 51 que foi feita facultativa, né? Ele já não rezava aquilo lá. Ele fez facultativo, mas ele até 53, 52, 54 não rezava. Tem foto disso. Tem foto dele beijando a cruz, a cerimônia toda. Mas essa da Semana Nova não tem, né? E eles vêm com esse argumento para cima da gente, que a gente é cismático, a gente é reconhecer e resistir, porque a gente não segue esse decreto. Contudo, eles não seguem o decreto de 1958. Esse sim foi o último de Pio XII. Se eles seguirem, eles já vão ser modernistas mesmo. Se eles seguirem 58, ele já é modernista, já pode toda a congregação rezar o Pai Nosso, pode fazer tudo, é impressionante. Se você seguir isso daí,
não precisa nem vir para o sede-vacantismo para lutar pela liturgia. Meu amigo, você está no campo errado. Está no campo errado mesmo, né? E a própria Mediator Dei, de 1947, eles querem fazer um anacronismo, né? Eles querem pegar a Mediator Dei e usar para o decreto de 55. A Mediator Dei foi feita em 47, e eles querem usar mas é o contrário. A Mediator Dei vai contra esse decreto. Vai contra o arqueologismo, vai contra quem fala mal, né, querer buscar no passado as coisas para renovar a liturgia. O decreto esse da Mediator Dei foi ajudado ali também pelo BEA, né, foi uma comissão importante que ajudou o Papa a escrever, e não tinha o Gerhard, né, infelizmente, né, até hoje eu não vi nenhum decreto com o Gerhard, que os tesistas falam, mas a gente queria ter, às vezes tinha alguma coisa, né, às vezes tem algum tesista que deve falar que o Gerhard também estava escrevendo ali a Mediator Dei para o Pio XII, mas não tinha mesmo. Tinha algumas coisas assim, que eram umas escritas muito longas, que deu ali margem e inspiração para os movimentos todos que eu falei, movimentos litúrgicos aí que eu falei. Pode passar? Não que estava de uma forma direta, mas eles usavam algumas frases fora do contexto e aproveitaram disso. Então, aquela coisa que eu falei da preguiça litúrgica, dos sacerdotes, infelizmente é isso. É a única opção, depois de todas essas coisas que a gente fala. Eu acho que é isso mesmo. E falta de estudos também em liturgias, né, dos sacerdotes atuais. Infelizmente é isso. Os sacerdotes que sabem dessas coisas, é uma coisa adendo, os sacerdotes que celebram a missa de São Pio X, quando eles olham um sacerdote que celebra a de Bonini, é automático, eles já sabem que o sacerdote está pregado ali, carimbado, não sei liturgia. Isso mesmo, é isso que está carimbado. Se você que reza isso. Uma coisa é você não sabe, se você reza isso aí, está carimbado na tua cara que você não sabe de liturgia nada, você não sabe nada de movimento litúrgico, não sei o que você está fazendo no sede-vacantismo, mas o senhor não sabe nada do que está acontecendo, do que aconteceu, né, na igreja. Pode passar. Então, para não fechar com 33 slides, eu coloquei mais um, para não ser uma coisa maçônica, né? Bonini, 34 slides aqui. A gente tem que buscar lutar pela Semana Santa de São Pio V, né? Nas rubricas de São Pio X. Essa é a liturgia da Semana Santa, a Semana Santa mais importante, como diz o próprio Prosper Guéranger, que a gente tem que, portanto, amamos nós a Deus, porque Deus nos amou primeiro, de São João. Este é o fim que a igreja se propõe nestas festas solenes, a Semana Santa. Amar a Deus, amar a Deus. Após ter abatido nosso orgulho, a nossa resistência pelo terrível espetáculo da justiça divina, ela impede o nosso coração a amar aquele que, em nosso lugar, enfim, entregou-se aos golpes dessa justiça inflexível. Desgraçados de nós, se esta grande semana não produzir em nossas almas um justo retorno para aquele que tem todos os direitos sobre o nosso ódio e que nos amou mais que a si próprio. Digamos, pois, com o apóstolo, porque o amor de Cristo nos constrange. Cristo morreu por todos, a fim de que também os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. É isso, a aula que eu espero aí que a gente vai... Tudo isso é um resumo, desculpa se a gente demorou um pouco, mas eu vou... Um resumo mesmo de um livro grande que eu estou tentando aí terminar até a Semana Santa e que eu espero que ajude muitas pessoas a decidir pela Semana Santa Antiga. Salve Maria. Excelente aula, brilhante exposição do Dr. Yuri, exposição mesmo. Creio que muitas informações que até estavam na internet, mas nunca ficaram consolidadas, foram colocadas aqui de um modo coerente, lógico, racional, e não tem como, pessoal, por mais que chore, por mais que esperneie, por mais que adianta, quem concorda com a reforma de 55, concorda com os princípios que levaram, inevitavelmente, à Missa Nova, que levaram à Revolução Litúrgica do Vaticano II. Não tem como fugir disso. Padre Checado já disse, Pio XII estava com a cabeça nas nuvens, Dr. Yuri falou, extremamente mal assessorado, um período de profunda, grave doença, um tumor no cérebro, por assim dizer, e isso coloca-se no panorama por que as coisas chegaram no ponto que chegaram. E uma coisa que eu sempre me pergunto, doutor, acho que se o senhor puder responder alguma coisinha nesse sentido, por que quem defende essa reforma litúrgica de 55 não conta a história do processo que levou a essa reforma? Por que não conta a história de quem eram esses, aspas, reformadores? Por que só falam assim, parece que o único argumento que eles têm é o seguinte,
O Papa aprovou, então é bom. Como é que é isso aí, doutor? Que Bonini só levava cafezinho, né? Entre essas coisas. Então. Enfim, eu acho que é assim, eles cesaram, eles não tinham essas informações naquela época, né? Não tinham todas essas informações. O Bonini escreveu um livro sobre a reforma da Semana Santa, Revelações, uma bomba, né? Foi só posteriormente. E os padres não confiaram ali nos seus professores, principalmente os padres da Fraternidade São Pio X. Eles confiaram nos seus professores de liturgia, confiaram que ali não tinha nada de modernismo e aceitaram isso daí. Quando foram ver, ou uns não quiseram estudar, não quiseram ver, né? E outros viram e acharam que o Pio XII, quiseram fazer essa questão de Pio XII falou ali no Congresso de Assis e tudo mais. Então está aprovado e vamos seguir em frente. Eu acho errado é que os padres que rezam a semana de São Pio X, eles não são tão agressivos assim de querer falar. Eles só rezam, né, para que eles aprendam isso, dão material, mas é muito raro ver padres mudando de liturgia, principalmente padres mais antigos, que rezaram essa semana reformada aí pela vida toda, né? É difícil tirar isso daí deles. Mas é um reconhecimento, é uma etapa, é um processo. Assim como pessoas que saem do modernismo porque descobre que o Novo Zordo é uma missa lá bastarda e tal, eles deveriam também fazer mesmo caminho, né? Falar, olha, essa reforma aí tá descobrir tudo isso daí, não tem como ser o Papa católico que fez isso, que aprovou isso, né? Esse ecumenismo aí de 55, como num decreto geral da igreja. É isso. De fato, estudamos a questão, reconhecemos o Papa Pio XII, mas sempre olhamos com muito pesar muitos acontecidos que aconteceram sob o seu pontificado, que nós vemos assim que é triste mesmo que tenha sido a preparação para o caminho, pavimentando o caminho para a revolução. Não tem como explicar isso mesmo. É isso, excelente aula, excelente exposição, doutor Yuri. Levantou as expectativas lá em cima para o seu livro, para o vosso livro, quando sair, uma bomba mesmo, contra-revolucionária, porque nós só vamos resolver o problema da crise da igreja quando nós o entendermos muito bem e em profundidade, sabermos quem são os inimigos, quem são os agentes, quais foram as suas ações, onde eles estiveram, qual a sua influência, etc. Então não é um assunto que pode simplesmente falar, tá, mas toda a liturgia aí, blá, 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 como se tanto faz, tanto fez. Não é uma questão secundária, não é questão de terceira, quarta classe, como se fosse mera questão de opinião. Isso aqui é algo grave que tem que ser estudado, e quando nós vemos aí um sacerdote ou alguém que defende essa liturgia, nós temos que nos perguntar, mas peraí, ele não sabe o que isso representa, ele não sabe que isso preparou o caminho para a revolução? Então nós acabamos ficando espiados, e ainda mais com falas como o Bonini só servia cafezinho na missa. Isso, e colocar, e sobretudo quando você pensa que esse homem era um professor de liturgia em Lareira, aí você pensa, então o melhor liturgista da fraternidade dizia isso, significa, meu Deus do céu, que a fraternidade não tem formação litúrgica há muito tempo. É uma tragédia, mas a verdade é verdade. Vamos fazer o quê? Não é isso? Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Stein, a palavra é tua. Opa, boa noite. Eu só gostaria de parabenizar a aula aí do Dr. Yuri. É uma honra que ele tá dando aula pra gente aqui da Ação. E eu não sei se o vídeo vai ser postado no canal da Ação Restauracionista ou talvez no canal do Dr. Yuri, mas os vídeos que estão lá no Apostolado São Lucas são muito bons, né? Acho que é bom recomendar aqui pro pessoal que tá assistindo assistir os vídeos lá. Tanto mostrando os erros da tese, o pessoal RR que ataca os papas, ataca inclusive o Papa Santos, né? E o conteúdo é muito bom, né? São Roberto Bellarmine, eu acho que todo sedevacantista, todo católico tinha que acompanha a internet, o YouTube aí, o pessoal que acompanha a Ação Restauracionista deveria acompanhar o canal lá, que o conteúdo é muito bom, né? Dá para aprender muita coisa lá. E novamente eu agradeço aí a participação do doutor. E é isso que eu queria dizer, salve Maria, parabéns pela aula. Reforço aqui o comentário do Stein. Brigadão, doutor Yuri. É uma honra tremenda pra gente. Temos aqui o primeiro catolicano do país. Foi um fundador mesmo de um movimento e é uma honra grande pra gente ter o senhor dando uma aula pra nós aqui. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Então, vamos dar encerramento aqui. Vou encerrar a gravação. Um abraço a todos.
Só Cristo é Rei. Viva a liturgia tradicional, viva a liturgia de São Pio X. Fogo no mundo, fogo no ecumenismo litúrgico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.